Eu sou da parcela dos torcedores que se lamenta tremendamente, de forma até antecipada, sofrendo por antecedência pela ausência de Santiago Arias. Hoje, sem sombra de dúvidas, o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Na esquerda eu compreendo e concordo que a concorrência é muito mais complexa, muito mais profunda, mas lá na lateral direita acho que isso é unânime, é uma opinião minha enquanto torcedor, sua enquanto torcedor, eu falo para a maioria pelo menos, e também da crítica esportiva, né? Se a gente for assistir os programas da ESPN, Sport TV e Companhia Limitada, muitos falam de Arias como o melhor lateral direito do campeonato no momento, né? E é sempre de se lamentar perder um jogador como esse por tanto tempo como deve acontecer. A Copa América só inicia no dia 24 de junho, mas antes disso já tem os amistosos preparatórios, né? Em todas as seleções aí praticamente tem amistosos preparatórios, não é diferente com a Colômbia, que vai pegar Estados Unidos e Bolívia antes do início da Copa América, e aí essa preparação vai se estender até começar mesmo, né? E muito improvável que algum jogador convocado para os amistosos pré-Copa América não esteja na Copa América. Eu falo isso para a Colômbia, mas falo também para todas as outras seleções, inclusive a seleção brasileira. Mas nem tudo é lamentação, tristeza, preocupação, ansiedade e coisas do tipo. Por mais que seja algo que, de alguma maneira, deixa o torcedor temeroso pelo fato de que todo mundo esperava que em determinados momentos do campeonato a gente fosse ter alguns desfalques, seja por lesão, seja por conta de convocação, seja por conta de alguns outros fatores que são, de certa forma, incontroláveis, né? Por isso a gente tem batido na tecla da importância de ter um elenco robusto, um elenco qualificado. O próprio Rogério Ceni falou na última entrevista coletiva que você perder determinado jogador não é ruim só porque, de alguma maneira, pode ter uma queda técnica, mudar o nível com o atleta que vai entrar na partida, mas você também perde a alternativa do segundo tempo, que tem sido crucial para o Bahia, né? Contra o Botafogo, contra o Criciúma, contra o Atlético Mineiro, os gols vieram tanto com assistência quanto com o tento marcado do banco de reservas. Então, é importante demais ter elenco, ter essa rotatividade, ter alternativas, ter opções, né? E em paralelo a isso, Gilberto Cicinho, que tem toda a confiança do plantel, tem toda a confiança da comissão técnica, e é assim que tem que ser. Tem que ter também toda a confiança da torcida. Estou botando muita fé que o Gilberto vai assumir essa posição e vai sair muito bem, né? Não só com o otimismo que eu tenho, mas também com a fé que emana de mim, a energia que emana de mim. Eu estou acreditando nisso, mas é evidentemente que o torcedor não está errado em ficar temeroso. Porém, entretanto, todavia, tem times em situações piores, que talvez até tenha mais opções dentro do plantel, dentro do elenco, mas que vai perder muitos jogadores na Copa América. E que podem enfrentar o Bahia. Isso quer dizer, Barbas, que o Bahia vai se tornar favorito? Quer dizer que o Bahia vai ganhar o jogo? Óbvio que não. Né? Óbvio que não tem nenhum tipo de garantia. Mas já dá para a gente poder projetar alguma coisa e analisar o copo meio cheio na comparação conosco. Porque se a gente vai sofrer em determinado aspecto, alguns times vão sofrer em outros. Eu vou explicar isso melhor em mais um conteúdo aqui no canal, voltado para essa Copa América. Fala, nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Quadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Eu estava ansioso por uma matéria linda como essa da ESPN, né? Não vou mentir que eu estava com preguicinha de pegar a situação de cada time, de cada equipe, que tem jogadores que vão ser convocados para a Copa América e analisar jogador a jogador e ver no calendário se dentro desse recorte da Copa América de um mês aí a gente vai enfrentar esse time ou não, enfim. Eu estava com a preguicinha, mas aí a ESPN mastigou isso pra gente, né? Para quem não sabe, a Copa América vai iniciar no dia 24, né? Na verdade, no dia 20 de junho já inicia a Copa América, 24 ali para a seleção colombiana especificamente, porque a gente estava falando da situação de Arias, mas 20 de junho já tem jogo ali da Copa América para poder acontecer e aí vai durar mais ou menos um mês, né? Então,
teremos aí um longo período e o Campeonato Brasileiro não vai parar. É um erro bizarro, eu concordo com isso, eu bato nessa tecla, mas é a realidade. A gente tem que se adequar a essa realidade, querendo ou não, né? Não dá para a gente fazer revolução sozinho. Infelizmente, essa é a situação, né? Não dá para a gente fazer nenhum tipo de revolução sozinho, tá? Então, um ponto importante, eu acho que essa é a vez que vai ter mais jogadores atuando no futebol brasileiro convocados para uma Copa América, né? Tem até jogador do Criciúma, com todo respeito ao Criciúma, convocado. Tem jogador de Sport e Coritiba convocado, por exemplo. Times da Série B hoje em dia, tá ligado? Então, isso daí já chama um pouco a atenção. Mas vamos começar do começo, tá? E eu vou aqui no calendário com vocês. Eu não vou garantir, né, que jogador de Fortaleza e Criciúma, que são nossos próximos adversários, vão estar convocados. O Fortaleza está num processo aí de tentativa com o Kevin Andrade e tudo mais. Mas vamos lá, o próximo embate é contra o Fortaleza. Benjamin Kusevich está na lista, na pré-lista de 55 nomes do Chile. Não há nenhum tipo de garantia que vai. E o Kevin Andrade está na pré-lista de 30 nomes da Venezuela. Esse é muito provável que vá. Mas o Fortaleza tenta fazer com que o atleta permaneça, né, nesses próximos jogos aí. Então não tem a garantia de que Kevin Andrade vai desfalcar o Fortaleza contra o Bahia. Mas enfim, é só um nome. Depois o Bahia pega o Criciúma. Está em ordem alfabética aqui? Está em ordem alfabética? Não, acho que não. Mas enfim, o Wilker Angel, inclusive, enfrentou o Bahia no jogo da Copa do Brasil, está na pré-lista de 30 nomes da Venezuela, tende a desfalcar o Bahia, o jogo é no dia 16 de junho. Então, independente se ele vai estar ou não nos amistosos preparatórios, no dia 16, faltando 4 dias para começar a Copa América, provavelmente ele já vai estar junto com a sua seleção, né? Então, o Wilker Angel vai ser um desfalque para o Criciúma contra a equipe do Bahia. E aí chega no jogo que eu estava ansioso para poder falar, que para mim é o grande jogo, talvez, desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. São os dois líderes do campeonato hoje. É um time com muitas alternativas, muitas opções no elenco, muitos jogadores estrelados, contra um time que está começando a trilhar esse caminho, né? Está passando a ter mais opções no elenco. Tem um ou outro jogador estrelado, né? Que é o Flamengo, o primeiro, e, respectivamente, o segundo, o Sport Clube Bahia, né? Esse jogo vai acontecer no dia 20 de junho, no dia que começa a Copa América, às 21 horas. Então, todos os jogadores, tanto Santiago Arias, no caso do Bahia, quanto os jogadores do Flamengo, estarão já com as suas respectivas seleções. E no Flamengo tem o Eric Pulgar, né? Ele está na pré-lista de 55 nomes do Chile, muito provavelmente estará convocado. Tem o Arrascaeta, que está na pré-lista do Uruguai, vai ser convocado. O Dela Cruz, né, que está na pré-lista do Uruguai, esse daí obviamente vai ser convocado, é o melhor jogador uruguaio, jogando no Brasil, no caso. O Matias Vinha está na pré-lista, também vai ser convocado. E o Guilherme Varela, jogador que cresceu no Flamengo, hoje é titular do time do Flamengo, também vai ser convocado. Então o Flamengo tem pelo menos 5 desfalques. Pode ter uma surpresa ali de um jogador como um Pedro da vida ser convocado, mas é muito improvável, né? É extremamente improvável. Eu acho que Pedro, desde a Copa do Mundo, não é mais convocado, então não vou nem contar com isso. Os nomes aí são esses 4 uruguaios e um chileno, né? E todos peças fundamentais. Matias Vinha tem um Ayrton Lucas para poder substituir, né? No meio-campo, eu não sei como eles vão fazer, mas eles têm uma ou outra alternativa, principalmente com a molecada da base aí para poder substituir. E ainda tem essa situação, né? Dos torneios sub-20. Parece que o Flamengo segurou Lohan e o Lohan não vai ser convocado para a seleção sub-20 por conta disso. Mas eles têm opções, né, de jogadores da base, Vitor Hugo, Lohan, etc., para poder botar em campo. Porém, convenhamos, não é a mesma coisa do que enfrentar um Dela Cruz, do que enfrentar um Arrascaeta, né? Um Bahia que em outras ocasiões já, né, celebraria alguns desfalques do time do Flamengo. Hoje, o Bahia sendo forte, competitivo, consistente, qualificado como é, nessa dividida, com o Flamengo se desfalcando de tantos jogadores, isso pode sim pesar consideravelmente a favor do Sport Clube Bahia, tá? Eu acredito de maneira convicta nisso. Depois do Flamengo, gente, a gente enfrenta o Cruzeiro. O Cruzeiro a gente vai enfrentar também no dia 23, né? Inclusive São João, véspera de São João, né? Jogo na Fonte Nova, meu Deus do céu. A gente já bateu nessa tecla, mas vamos lá. Agora o Cruzeiro só deve ter o José Cifuentes na lista de convocados do Equador, nada de absurdo, né? O Juventude é o nosso próximo adversário. Eu acho que o Juventude não tem ninguém não, viu? Eu acho que o Juventude é um dos poucos times que tem, pô, até a Ponte Preta ali tem jogador que também tá na Série B. O Juventude não tem jogador não vai ter desfalque. A gente vai enfrentar também o Vasco depois, que vai ter o Medel com a seleção do Chile, um desfalque considerável, e o Galdames, também da seleção chilena, que pode desfalcar. Depois tem o São Paulo, no dia 30/6, a Copa América vai estar ali já pegando fogo, né? No caso do São Paulo também tem, eu acho que é o segundo time com mais desfalques do São Paulo
Naruel Ferrarese, que não é um titular absoluto, mas é desfalcado, a equipe venezuelana. Na seleção brasileira é o goleiro Rafael, e aí é um desfalque sentidíssimo, é o goleiro titular absoluto do São Paulo, peça crucial. O Damian Bobadilha também é um jogador titular, qualificado, né, da seleção paraguaia, e o James Rodrigues, que já não está jogando. Então, assim, são 2 desfalques do time titular, mas são 2 desfalques consideráveis desse time do São Paulo, são 2 desfalques que fazem muita falta para a equipe São Paulina, né? Depois o Bahia enfrenta o Palmeiras, é outro que também vai sofrer bastante com isso. Palmeiras a gente pega no dia 7 de julho, a Copa América ainda vai estar rolando. Aí já pode ter aquela situação de alguns times estarem eliminados, né? Mas ainda é muito cedo, né? Tem Endrick com a seleção brasileira, mas ele já tá não está mais no Palmeiras, já está no Real Madrid, então não é um desfalque, já vai ser um desfalque certo na realidade, né? O Piquerez com a seleção uruguaia, Gustavo Gomes com a seleção paraguaia, o Richard Rios com a seleção colombiana. 3 desfalques do time titular, além de Endrick, que já é um desfalque na atualidade, já é um desfalque no momento. Depois, a gente enfrenta o Atlético Paranaense, também é um time que deve sofrer com desfalques, porque tem muitos estrangeiros no Atlético, mas só Bento. Falei dos estrangeiros e só um brasileiro que vai desfalcar, mas beleza. E aí, a partir daí, ó, do Cuiabá, mais ou menos, já vão ter muitos times fora da disputa, né? Então, eu não vou mais contabilizar Cuiabá, Corinthians, Atlético Goianiense. Eu acho que os grandes destaques aí são Palmeiras e Flamengo. A gente vai pegar 2 times muito fortes, muito complicados. A gente já enfrentou um Botafogo da vida, já enfrentou e venceu o Botafogo, já enfrentou e venceu o Grêmio, já enfrentou e empatou com o Atlético Mineiro. Já pegamos times que eu mencionei 3 aqui, talvez o Grêmio não, mas 2 que com certeza vão brigar em cima, Botafogo e Atlético Mineiro, com certeza absoluta vão brigar por título brasileiro. A gente já enfrentou e conseguiu pontuar. Enfrentamos outros times complicados, como o Fluminense também, e conseguimos pontuar e vencer e tudo mais. E outro, para mim, quando eu paro para analisar a tabela e olhar os próximos adversários dentro do primeiro turno, Flamengo e Palmeiras são os mais difíceis agora, né? Flamengo e Palmeiras passam a ser os grandes desafios do Bahia. Né, 2 confrontos complicados, o jogo contra o Flamengo fora de casa e o jogo do Palmeiras também. 2 jogos fora de casa. Na fonte, mesmo os times de Palmeiras e Flamengo jogando como titular, eu acho que o Bahia tem condições de chegar ali, se sobrepor, fazer um jogo até superior e vencer. Fora de casa, eu também creio que o Bahia pode surpreender e conseguir o triunfo contra essas equipes, né? Mas já é uma missão mais difícil. Então, eles estarão desfalcados e expressivamente, consideravelmente desfalcados em jogos contra a gente. Tanto Palmeiras contra o Flamengo. Barbas, você tá ansioso, olhando muito para frente, tem que pensar jogo a jogo, eu sei, meu irmão, mas assim, quem tem que pensar de verdade jogo a jogo são os atletas. Eu tenho aqui que vislumbrar como é que vai ser mais para frente, se vai ter uma mínima facilidade ou não, pelo menos na teoria, porque hoje esse time tem a capacidade de aproveitar dessas dificuldades dos adversários, dessas fragilidades do adversário, porque esse time tem uma capacidade técnica bem elevada, tá? Então tá aí, gente. Notícias para mim excelentes para o Bahia, né? Muito boas. Tomara que o Bahia saiba aproveitar de maneira inteligente para poder surpreender mais ainda os adversários, né? Porque para a gente não está sendo muita surpresa, não, mas para os adversários continua sendo e subindo na tabela de classificação do brasileiro. Tá? Conteúdo especial aqui para vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com todo mundo, propaga. Foi bem esmiuçadinho aqui. A gente analisou cada confronto, jogadores convocados, para vocês poderem entender tudo. Espero que tenha sido esclarecedora. E, claro, se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço para vocês, beijo no coração, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?